Todos os dias, a gente entra em campo com garra e determinação. É preciso tática e muita técnica para driblar as adversidades. A escalação é importante, mas o trabalho em equipe faz a diferença. Competência é fundamental, mas a nossa fé nunca falha na hora em que precisamos de bons resultados. E quando as coisas não saem como planejadas, é preciso ter cabeça fria e coração quente para jogar de forma genuinamente brasileira. Com paixão e coragem. Concentração, precisão e intensidade são características de campeões. E isso nossa seleção tem de sobra. Deixamos a nossa marca com inovação, ousadia e muita raça. A conquista começa no campo e vitória se escreve com V de Valtra. Uma homenagem da Valtra à nossa seleção canarinha. Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem movimentado as cotações nesses últimos dias e o que a gente pode esperar para esse mercado nessa reta final de 2022 e no começo de 2023. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Enilson Nogueira, ele que é analista da Celeris Consultoria, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Enilson, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, Guilherme, obrigado a todos que estão nos acompanhando. Enilson, a gente vem com uma semana de preços reduzindo as suas posições aqui no Brasil. O que tem movimentado essas cotações? O que está pressionando o mercado nesse momento? Guilherme, a gente vê isso já há algumas semanas de mercado aqui no Brasil bastante lateralizado, tanto para preços de milho, de soja, de outras commodities, muito em função, no caso do milho, de uma boa colheita no inverno. Então, por mais que a gente tenha exportado volumes recordes nos últimos meses, ainda assim não tem sido suficiente para diminuir os excedentes internos dessa boa safra de inverno que a gente colheu há meses atrás. E lá fora, apesar também de ter algumas quebras, como nos Estados Unidos, algumas divulgações na China, mercados também ainda bastante lateralizados. Então, na prática, quando a gente traz tudo isso, e essa última semana com a queda do dólar, com a valorização do real frente a outras moedas, os mercados aqui nas praças brasileiras, ou lateralizados ou com alguma queda, né? O que acho que é importante para o produtor, para quem está nos escutando? Há também uma expectativa para esse final e começo de 2023 de uma boa safra de verão. A gente deve lembrar que o produtor viu bons preços nos últimos meses para a próxima safra, aumentou a área, manteve em alguns casos, e de forma geral, a não ser um problema no Rio Grande do Sul, aqui ou acolá, a gente deve ter uma safra cheia de verão entrando ali em meados de fevereiro e março, e isso deixa o mercado mais quieto, mais tranquilo, entendendo que a gente teve uma boa safra de inverno nesse último semestre e pode ter uma safra dentro da normalidade, uma safra cheia lá no primeiro trimestre de 2023. E aí, Nilson, dentro desse quadro que você comentou aqui pra gente, aquele produtor que tem esse milho da safra passada, da safrinha que ele colheu em 2022, é o momento de procurar essas negociações ainda em 2022? É melhor deixar para o ano que vem? Como é que pode ser olhado esse cenário de comercialização agora? Guilherme, acho que o primeiro ponto é entender região a região, e pelo que a gente tem visto, que ainda são preços remuneradores. E por ser preços remuneradores, faz sentido sim o produtor ir vendendo aos poucos, aproveitar essas oportunidades para vender esse resto de segunda safra desse ano, né? A gente tem um número de algo em torno de 78%, 80% desse milho inverno já comercializado. Então, de certa forma, o produtor já está um pouco atrasado em relação à média histórica, mas já está relativamente bem vendido, né? Então, de fato, vale olhar oportunidades e aproveitar a margem, né? Margem, por mais que ela seja pequena, não seja tão boa quanto foi em alguns momentos anteriores, é importante colocar isso no bolso, né?
Um ponto de atenção, agora chamando a atenção para os próximos meses, é um possível problema de safra na Argentina. A safra argentina, que agora está em torno de 25% a 30% já plantada para colheita no próximo ano, tem tido uma série de problemas de clima, temperaturas altas, poucas chuvas. Isso pode dar algum fôlego para o mercado nacional. Mas ainda assim, por mais que a Argentina seja um parceiro, um produtor relevante, a gente entende que, por mais que tenha algum tipo de quebra, no mercado nacional deve ter um impacto reduzido. Então, ponto de atenção, pode surgir novas oportunidades, mas ainda assim a gente entende que é uma recomendação mais conservadora. Se o produtor ver margens nas oportunidades que ele tem tido ao longo das próximas semanas, a nossa recomendação é de fato ter uma exposição maior desse resto de milho para comercialização. E Nilson, você comentou agora há pouco, né, a questão das exportações. Elas vêm bastante forte nos últimos meses, inclusive ontem, no dia 1º de dezembro, teve o fechamento ali de novembro pela Secex, mais uma vez exportações em altas, mais de 6 milhões de toneladas no mês. O que a gente pode acreditar esse bom desempenho das exportações e o que a gente pode esperar daqui para frente? Esses volumes devem continuar nesses patamares elevados? A gente deve chegar a essa safra 21-22, vamos imaginar ali até fevereiro do próximo ano, que é o período que se encerra normalmente a janela de exportação do cereal, e algo em torno de 42 milhões de toneladas, o que seria um recorde para as nossas exportações. E é um número bem factível, olhando esses números que você mesmo falou, desde agosto, desde do avanço da colheita desse milho inverno e os embarques de agosto para cá, mês a mês a gente vem batendo recorde na comparação com o mesmo mês de anos anteriores. Então, de fato, a gente tem um movimento de exportação bem forte, bem relevante. Como eu disse, como a gente teve uma segunda safra muito cheia, né, uns volumes altos, a exportação está começando a dar equilíbrio nesse mercado, diminuindo esses excedentes. Mas ainda assim, nada que justifique aumentos tão expressivos como a gente teve nos últimos anos. Qual é o tema importante no caso das exportações? Já no final de novembro, a gente teve alguns navios sendo direcionados para a China. Isso virou público e notório ao longo de todo 2022. Houveram uma série de negociações entre o nosso Ministério da Agricultura, o Ministério chinês também, para alinhar regras fitossanitárias, quem seriam os players que poderiam fazer esse processo de exportação. O ponto já no final de novembro nós tivemos alguns navios, dezembro devemos ter mais alguns, e 2023 a gente abre uma temporada com possibilidades muito claras e abertas para esse crescimento da exportação para o mercado chinês. É uma oportunidade, a gente entende aqui dentro da casa que não vão ser volumes tão relevantes no curtíssimo prazo, mas 200, 300, 500 mil toneladas por mês, pelo menos nesse curto prazo aí, já faz um volume bem relevante que ajuda a construir preço para o produtor. E, Nilson, olhando um pouquinho mais para frente, já pensando na safrinha do ano que vem, como é que vocês estão vendo as movimentações do produtor, questões de custo de produção? O produtor deve continuar animado para ir investindo no milho em 2023? Esse é um bom ponto, né? Há ainda uma série de indefinições, de incertezas sobre o plantio da safra 22-23 de inverno, né? Já há alguns anos, nossa principal safra. O que a gente já tem um pouco mais claro e que a gente coloca dentro das nossas recomendações, tanto para a soja e também para o milho inverno, vai ser uma safra de margens menores. A gente viu toda a escalada de custos ao longo de 2022, nesses últimos meses, alguns tipos de fertilizantes até diminuíram de preços, mas é muito claro que a safra 22-23 vai ser uma safra de custos maiores e com os preços lateralizados, como a gente tem falado, de margens menores, né? Então, todo cuidado é importante. Qual é o lado positivo dessas discussões? Eu destaco 2. Primeiro, o plantio da safra de verão foi, de certa forma, adequado. A gente conseguiu plantar dentro dos meses normais, o que coloca uma janela adequada até então para plantio da safra de inverno. Então, toda aquela discussão de plantar em março, abril, pelo andamento das safras de verão, especialmente soja na região do Cerrado, no sul, provavelmente a gente vai ter uma janela relativamente ok, ou ideal para plantio de inverno.
o que é importante para construir produtividade e margem. E o outro fator é que hoje a gente vê preços ainda remuneradores, por mais que sejam com margens menores, mas ainda preços remuneradores lá para setembro de 2023, né, para o próximo ano. E esse aqui fica como um alerta de um cuidado, uma recomendação para o produtor. Essa safra 22-23, até por ser de margens menores, tem tido um baixo percentual de comercialização, algo em torno de 10% a 15% só vendido para a safra que vem. Então, um cuidado importante aí para os produtores é, olha, a gente vai ter uma safra de margens mais apertadas, conforme for tendo oportunidades, ainda com margens positivas, a gente recomenda que esse processo de construção de preço médio, comercialização, avance de uma forma mais forte, para aproveitar essas oportunidades e não chegar em 2023 com uma safra excelente, mas com preços muito baixos. Enilson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário do mercado do milho aqui no Brasil. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Ótimo. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos que estão nos escutando. A Celeris, eu e os outros analistas aqui ficamos à disposição para discutir mercado. Vamos acompanhar de perto o que pode acontecer com os preços e com as fixações lá para 2023. Enilson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Obrigado. O Enilson Nogueira, ele que é analista da Celeris Consultoria, conversou com a gente para mostrar o que tem movimentado as cotações do milho neste momento no mercado brasileiro. Mercado de milho lateralizado, com um pouquinho de redução nas cotações nos últimos dias. Aí o Enilson destacando a tranquilidade do mercado depois de uma boa safra de inverno 22, esperando também um bom desempenho na safra de verão 22-23. Então, um mercado pouco comprador nesse momento, deixando esses preços lateralizados. Também a redução das cotações do dólar ante ao real nos últimos dias também deram uma impactada negativa nessas cotações. E o destaque para as exportações, que seguem bastante fortes. A Celeris estima uma exportação total ao final de fevereiro de 23 de 42 milhões de toneladas, o que seria um recorde para o Brasil. Então, uma tendência muito boa nessas exportações, preços lateralizados, mas ainda remuneradores. Então, inclusive, a recomendação da Celeris Consultoria é aquele produtor que ainda tem volumes da safrinha de 22, aproveitar alguns momentos de oportunidades para venda e fazendo preços médios e conseguindo margens, mesmo que menores do que as apresentadas em anos anteriores, ainda remuneradoras, ainda positivas para o produtor de milho brasileiro. Bom, agora antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho neste momento nas bolsas. Começando pela Bolsa de Chicago, a CBOT, você vai acompanhando aí na tela, milho em queda lá em Chicago. Contrato dezembro 22, valendo $6,38 o bushel, queda de 12 pontos. Vamos voltar para a tela de Chicago, essa aí é agora sim Chicago, março 23 valendo $6,51 o bushel, queda de 8,75 pontos, maio 23 valendo $6,51 o bushel, queda de 7,75 pontos, e o julho 23 também negativo, caindo 6,50 pontos, valendo $6,47 o bushel. Agora sim a bolsa a Bolsa Brasileira, a B3, aí na tela você vai ver as cotações. Janeiro 23, valendo R$ 88,02 a saca, queda de 0,43%. Março 23, valendo R$ 91,14 a saca, queda de 0,31%. Maio 23, valendo R$ 90,43 a saca, queda de 0,13%. E o julho 23, valendo R$ 87,50 a saca, queda de 0,65%. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube. Por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Então continue ligado no Notícias Agrícolas.
Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.